todo encontro é cercado de uma coisa em comum, que é expectativa. Toda vez que vamos nos encontrar com alguém, nós vamos nos encontrar debaixo de alguma expectativa, não é verdade? Imagine o casal de namorados que começou agora o seu relacionamento, acabou de colocar a aliança no dedo. Como é a expectativa deles de no próximo dia ter o seu primeiro encontro, o seu primeiro momento juntos. A expectativa fica lá em cima e quando eles se encontram, aquele encontro vira algo maravilhoso, porque as expectativas são correspondidas. Agora, quando nós temos que nos encontrar com o pessoal do RH da empresa, a expectativa não é das melhores, não é verdade? Nem por isso o encontro deixa de ser bem sucedido. Para eles foi bem sucedido, para quem às vezes foi demitido, não. Mas a verdade é que em todos os encontros que nós temos, eles são cercados de expectativas. Nós esperamos e fantasiamos muitas coisas antes de nos encontrarmos com alguém. E hoje eu quero falar com vocês sobre 2 encontros. Na verdade é um encontro 2 em 1. É um encontro duplo em um dia só, em um momento só. Eu quero que você acompanhe comigo, por favor, o texto de João. Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 2. Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 2. O texto diz que de manhã cedo, algumas versões pela madrugada, Jesus volta ao templo. E toda a multidão, todo o povo ali o acompanhava. E então ele estava sentado ensinando o povo. E a Bíblia vai dizer que chegaram então os escribas e os fariseus, trazendo a ele uma mulher pega em adultério. E colocando aquela mulher em pé no meio deles, eles perguntaram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. E você, o que tem a dizer? E a Bíblia diz que eles diziam aquilo para tentar Jesus, para pegá-lo em alguma palavra. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. E como eles insistiam na pergunta, o texto diz, Jesus se levanta e lhes responde: aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, começa a escrever no chão com o dedo. Ao receberem aquela resposta, todos, um a um, saíram da presença deles, começando dos mais velhos. E então ficaram somente Jesus e a mulher em pé diante dele. E o texto diz que Jesus se levanta, olha para a mulher e disse assim: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher responde: ninguém, Senhor. Então Jesus diz: eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Amém, irmãos? Nós temos nesse momento 2 encontros, apesar de serem na mesma história. O primeiro encontro que eu quero falar com vocês, vou dividir aqui em 2 para ficar mais fácil para nós, é o encontro dos escribas e fariseus com Jesus. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui hoje é que quando nós nos encontramos com Jesus cheios de autojustiça, Ele nos faz ver o nosso pecado. Gente, nós estamos falando aqui de uma mulher culpada. Nós estamos falando de uma mulher inocente. Os argumentos que aqueles fariseus e escribas usaram para condenar aquela mulher eram argumentos sólidos, válidos. Aquela mulher merecia ser condenada, ela merecia o apedrejamento. Isso é verdade. Então você agora imagina a expectativa daqueles homens. Em primeiro lugar, aqueles homens estavam com uma expectativa a respeito de Jesus, de pegar Jesus em alguma palavra. Por quê? Se Jesus, quando eles perguntaram o que deveriam fazer com aquela mulher, responde que ela deveria ser apedrejada, que ela deveria ser morta, Jesus iria ter um problema com o governo romano.
Porque o governo romano tinha para si o direito de executar a pena de morte sobre um território ocupado. E eu sei que você sabe que a Palestina daquele tempo era um território ocupado pelos romanos. Se Jesus, por outro lado, dissesse para aquela mulher ir embora, e que aquilo que ela fez está apagado, Jesus estaria contra a lei de Moisés. Instantaneamente ele estaria consentindo com o pecado daquela mulher. Mas qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi o silêncio. A resposta de Jesus foi abaixar e escrever com o seu dedo no chão. Em segundo lugar, havia uma outra expectativa ali deles, que era justamente o apedrejamento daquela mulher. Era que ela fosse condenada, que ela fosse entregada aquilo que lhe era cabível. Mas após esse encontro dos religiosos com Jesus, as expectativas deles viraram de cabeça para baixo. Irmãos, nós precisamos ver uma coisa muito importante que Jesus faz aqui. Jesus, ele não dá uma ordem de matança. Você percebe? Jesus não dá uma ordem direta para que ela seja apedrejada. Por outro lado, Jesus não a inocenta. Em nenhum momento você vai ler esse texto e você vai ver Jesus falando que essa mulher não era culpada. Não, ela era culpada. Mas o que Jesus fez ali foi mostrar para aqueles homens que na condição de juízes, a justiça deles estava muito aquém da necessária. E quando Jesus diz para aqueles homens que vão ter cheios de razão, cheios de si, cheios de autojustiça, cheios do seu egocentrismo, o que Jesus responde para eles é o seguinte: aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nele. Irmãos, quando nós nos encontramos com Jesus, é impossível não ver o nosso pecado. Quando nos encontramos com Jesus, Ele vira os nossos olhos que estavam olhando para frente, para o lado, para todos os lados, e Ele faz esses olhos olharem para dentro. Porque o que Jesus estava ensinando para aqueles homens é que sim, a mulher deveria ser apedrejada pela lei, mas aqueles homens não tinham condições de executar aquilo, porque as pedradas também deveriam ser deles. Irmãos, nós não somos assim às vezes? Nós somos cheios de auto-razão, nós somos cheios de auto-justificativa. Nós somos cheios de tanta coisa que não cabe um olhar para dentro de nós mesmos. Nós somos aquelas pessoas que sempre estamos com a razão. O pastor não, o líder não, o irmão não, a igreja não está com a razão, está todo mundo errado, mas ele está certo. Todo mundo que subiu nesse palco aqui hoje não está em santidade para subir aqui, só ele é santo. Eu não sou hipócrita, mas todo mundo que está lá na igreja, tirando eu, prego que não vive. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós estamos tão carregados de nós mesmos. Às vezes nós estamos tão cheios de olhares para os outros que nós não conseguimos olhar para dentro. Mas se você veio aqui hoje para se encontrar com Jesus, a primeira coisa que Jesus vai fazer é virar o seu olho. É fazer você olhar para si mesmo e se atentar para o tamanho da sua miséria, para o tamanho da necessidade que você tem dele, porque as pedradas também deveriam ser nossas, igreja. Sabe, Paulo diz a Timóteo que ele se considerava o principal dos pecadores. Você consegue imaginar? O maior líder do cristianismo dizendo isso. Pedro, quando Jesus opera o milagre ali da pesca maravilhosa, a única coisa que ele consegue dizer, ele olha para Jesus e ele fala assim: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. No encontro verdadeiro com Jesus, com a sua santidade, nós temos que olhar para dentro.
nós temos que ver o quão miseráveis nós somos, o quanto nós estamos precisando de misericórdia, de socorro. Quando nós olharmos para Jesus, nós vamos ser como Isaías. A Bíblia diz lá em Isaías no capítulo 6 que Isaías viu o Senhor assentado sobre o trono. Os seres celestiais escondiam os seus rostos e diziam que Ele era santo, santo, santo. E então Isaías parou de profetizar: ai de vós, ai do povo, ai daquilo. E ele começa a dizer assim: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando nós nos encontramos com Jesus, cheios de nós, cheios de razão, achando que estamos sempre certos e nunca errados, achando que somos aqueles que fazem e acontece, Jesus tem que nos fazer ver que as pedradas eram para nós. Amém, igreja? Se hoje você está aqui ouvindo essa palavra com muito amor no seu coração, muito amor no coração, quero dizer isso para você. Jesus quer fazer nesse encontro que você está tendo com Ele hoje, Jesus quer fazer que você veja o real estado da sua alma sem Ele. Não para te humilhar, não para te colocar ainda mais para baixo, mas para te colocar no seu devido lugar. O homem que está cheio de si está vazio de Deus. O homem que está com o trono do seu coração ocupado de si mesmo está com Deus em qualquer outro lugar que não o correto. Mas ainda nessa história é um segundo encontro. E esse segundo encontro é da mulher adúltera e Jesus. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês hoje é que quando nos encontramos com Jesus, vazios de nós mesmos, Ele não nos trata como nós merecemos. Imagine a expectativa daquela mulher agora. De madrugada, logo pela manhã, pega em adultério, provavelmente traindo seu marido. Imagine aqueles homens pegando ela à força, talvez. Imagine ela talvez indo até aquele encontro com Jesus de maneira forçada, sem as suas roupas adequadas, talvez com roupas que não eram muito boas. Imagine ela inutilmente tentando escapar daqueles homens, e no meio do trajeto percebendo que ela ia ter que ir para aquele que talvez poderia ser o seu último encontro. Imagine a expectativa que aquela mulher estava carregando quando ela é pega fazendo algo que ela não deveria fazer. Mas a diferença desse encontro para o primeiro é que essa mulher não chegou para Jesus cheia de justiça, de autojustiça. Essa mulher não chegou até Jesus cheia de si. Ela não chegou até Jesus se vangloriando por seus atos, porque ela era uma pessoa boa, porque é totalmente o oposto. Essa mulher chega até Jesus vazia. Essa mulher chega até Jesus e a única coisa que ela pode esperar é a sentença de morte ser proferida, porque ela sabia que era isso que ela merecia. Mas essa mulher não era como os fariseus. Essa mulher não era como os escribas. Ela sabia que ela merecia justiça. Ela sabia que ela merecia condenação. Ela sabia que ela merecia a morte. Irmãos, quando os acusadores daquela mulher vão embora, que eles ouvem aquelas palavras de Jesus: quem estiver sem pecado, atire nela a primeira pedra. Jesus se levanta, olha para ela, olha em redor e vê que todos aqueles homens foram embora. E Jesus pergunta para ela uma pergunta muito importante: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ela sabia que ela estava sendo acusada com razão.
E essa mulher diz: Senhor, ninguém me condenou, ninguém me acusou, ninguém me jogou uma pedra sequer. Irmãos, isso ainda não era suficiente. O julgamento da sociedade ainda não era suficiente para ela. Faltava ainda uma palavra, faltava ainda uma sentença. Então Jesus olha para aquela mulher e diz assim: mulher, eu também não te condeno. Quando nós nos encontramos com Jesus vazio de nós, Ele não nos trata como nós merecemos. Ele é cheio de misericórdia, de graça e de bondade. Hoje eu quero convidar você a se encontrar com Jesus desse jeito. Senhor, eu sei que eu não mereço nada. Senhor, eu sei que eu não sou digno. Eu sei que eu merecia cada uma daquelas pedras. Eu sei que é culpa minha. Eu sei que quando eu peco, quando eu não sou fiel, quando eu faço tantas e tantas coisas, não é por causa do meu irmão, não é por causa da igreja, não é por causa da política, é por minha causa. Porque quando nós estamos, irmãos, como aqueles fariseus e escribas, achando que temos a razão dentro do nosso coração e somos os sabe-tudos e aqueles que não precisam ser repreendidos em nada, a igreja vira local de crítica, o trabalho vira local de crítica, o dia a dia vira local de crítica. Eu já não consigo olhar mais o que eu fiz de errado, eu preciso olhar o que alguém fez de errado para justificar o que está acontecendo comigo. E talvez muitos casamentos teriam sido salvos se ao invés de nós chegarmos e falar assim: o meu marido fez isso, ela fez isso, por isso eu não vou ficar mais. Se nós falássemos assim: eu fiz isso, eu errei com o meu marido, com a minha esposa. Muitas pessoas deixariam de sair das igrejas se elas olhassem para dentro de si e falassem assim: a culpa não é da igreja, a culpa não é do irmão que passou na rua e não me cumprimentou, a culpa é minha. A culpa não é do líder que não me escalou, a culpa não é do irmão que passou por mim e não me viu. A culpa é minha, porque eu deixei entrar algo no meu coração que não devia. E quando nós temos esse reconhecimento, a justa punição que nós merecemos não vem até nós. A justa punição que nós merecemos não vem até nós, porque Jesus olha para nós e Ele diz assim: eu também não condeno vocês. Nós temos aqui 2 encontros, igreja. Um encontro, como nós dissemos, cheio de desculpas e indagações. Um encontro cheio de julgamentos, cheio de méritos. Se talvez você chegou aqui hoje dessa forma, muito autossuficiente, e você está agora se encontrando com Jesus e percebendo o tamanho do buraco em que você estava, hoje é dia de você confessar isso ao Senhor. Hoje é dia de você voltar e dizer: Senhor, eu não posso dizer aos outros: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Tudo que eu poderia dizer é: eu aceito todas as pedradas, cada uma delas. Eu estou aqui, Senhor. Livra-me de mim. Livra-me das minhas desculpas. Livra-me das minhas invenções. Livra-me das coisas que eu uso para usufruir de algo que eu não deveria. Mas por outro lado, nós temos um segundo encontro. E o segundo encontro mostra como Jesus nos trata quando nós chegamos vazios até Ele. E se nós chegamos vazios até Jesus aqui hoje, Ele tem perdão para nós. Nós estávamos num buraco sem fundo, irmãos. Sabe, nós passamos por muitas dificuldades nessa vida, privações financeiras, de saúde, emocionais. Passamos por problemas, às vezes, que parecem ser insolúveis. Mas tudo isso passa. Mas a Bíblia diz
que o Senhor tem para nós vida eterna. Em 1 João, no capítulo 2, verso 25, a Bíblia diz que a promessa que Ele nos fez é essa, vida eterna. Vida eterna num lugar em que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais desculpa, porque todas as coisas se passaram, tudo se fez novo. Você pode ficar em pé no seu lugar? Irmãos, seja lá qual desses dois personagens, desses dois encontros permeiam a sua realidade hoje. Hoje é dia de arrependimento, de confessar a Deus que nós somos pecadores, que nós temos um problema eterno a resolver e que o Senhor morreu na cruz para resolver esse problema. Mas preste atenção, o texto não acaba aqui. Jesus diz para aquela mulher: mulher, eu também não te condeno. Mas ele continua e ele diz uma última frase. Jesus diz assim: vá e não o que, igreja? Jesus perdoa aquela mulher, livra ela da condenação, mas ele não aceita que ela vive a vida que ela estava vivendo. Porque o pecado perdoado deve ser abandonado, igreja. O pecado praticado tem que ser abandonado. Não há reconciliação com Deus sem abandono de pecado, sem mudança de vida. Feche seus olhos. Senhor,